No Reflexões da Senda do dia de hoje, nós vamos falar sobre robusteza. Vale a pena você dar uma checada nos 2 episódios anteriores, onde nós falamos sobre honradez e sensatez. E a gente continua a desenvolver o pensamento dos 2 últimos episódios, hoje trazendo a necessidade de robusteza na sua senda espiritual. E por isso nós queremos dizer: você precisa ter um planejamento, um comprometimento com este planejamento e uma constância na aplicação desse planejamento. Constância essa que será notada por você sempre manter uma precisão dos passos dados no caminho, nunca haver uma diminuição, mas sim sempre, se possível e se necessário, uma aceleração de tais passos no caminho, e também de nunca se desviar, ser disciplinado o suficiente para se manter naquilo proposto no planejamento originalmente traçado por você e pelo seu time espiritual para o trilhar da senda. A robusteza, então, que nós falamos aqui, é você criar todo um modo de vida que respire, transpire, inspire e expire a necessidade que você, uma vez, em algum ponto, entendeu de que a experiência na Terra é se manter aqui pelo tempo em que lições ainda puderem ser aprendidas, e lições essas que você está disposto a aprendê-las, e se estas continuarem a privilegiar uma totalidade de evolução pessoal, que é o que cada um de nós viemos aqui à Terra buscar. Mas eu falei primeiro aqui sobre haver um planejamento. Você não pode andar de maneira casual ou de maneira leviana na senda. Você pode começar dessa maneira, e muitos começam dessa maneira, pois estão confusos, estão perdidos, talvez levem muito tempo para se aperceber como estando na senda. Mas chega um ponto que uma certa clareza chega. E no momento que essa clareza se transparece para você, no momento que essa clareza fica transliterada, fica translúcida ou cristalina para você, esse é o momento então de você começar a fazer um planejamento. O planejamento envolverá coisas como escolher um caminho dentre os milhares de caminhos, quase que infinitos, se eu poderia assim colocar, que existem na Terra para trilhar a senda espiritual, entender quais são os passos do caminho delineados por outros que já trilharam tal caminho, ver qual é a flexibilidade desse caminho, se os passos geralmente são fixos ou são lineares ou de acordo com alguma organização especificada por aqueles que administram esse caminho, ou se há uma flexibilidade maior dos passos ou dos processos se alternarem entre si, dependendo do contexto individual de cada pessoa. Ou seja, o planejamento começa com a escolha de um caminho, o tomar conhecimento desse caminho, e terceiro, determinar qual será a sua versão desse caminho, como você organizará esse caminho espiritual em relação às suas particularidades de vida, à sua condição de vida, ao seu contexto histórico, social e econômico. Então o planejamento ele deve ser feito, esse é o nosso incentivo para aqueles quando estes têm esse momento de clareza após um período de grande confusão. Uma vez escolhido o caminho, tendo um conhecimento base ou básico do caminho e tendo organizado ali mais ou menos como você quer trilhá-lo, como você vai se utilizar desse caminho para beneficiar a sua senda espiritual, daí vem um período de adaptação.
Uma coisa é você rascunhar mentalmente ou num caderno o que você deseja fazer, como irá fazer. Outra coisa é a vivência disso que foi planejado, é a aplicação disso e ver o que realmente funciona ou não funciona. A robusteza nem sempre é violência, nem sempre é intrepidez, às vezes é também flexibilidade, é algo muito sutil. Não se frustrar se a aplicação do caminho não for tão eloquente quanto o que foi rascunhado originalmente. Saber fazer concessões consigo mesmo e dentro de si mesmo. Saber fazer concessões entre as coisas banais da vida, que são aquelas que imperam na vida de todos nós, em relação àquelas que você quer priorizar, ou seja, a vivência espiritual, quer esta esteja seguida de práticas ou não. Aprender a ser gentil, isso é robusteza. Às vezes isso cria uma carapaça para aguentar os ardis do caminho e as desnuances do caminho e os momentos que ele também fica bem sinuoso, mais do que você ir com todo o ímpeto. A robusteza envolve também planejar momentos de descanso, momentos de respiro, momentos de recarregamento. Então, você se encontra no caminho espiritual, você passa a ter uma clareza em algum momento, depois do início desse caminho, de que isso é uma senda espiritual. Você escolhe um dos milhares de caminhos através dos quais você pode trilhar essa senda, você se organiza e você começa a aplicá-la. Sistematizar o processo dessa maneira, apesar de ele não ser sistemático, pode lhe ajudar lá na frente, nos momentos mais difíceis do caminho. E é isso que traz a robusteza: organização, aplicação, a nuancização da aplicação, ou seja, flexibilização. E aí outra coisa que traz essa robusteza é o foco. Você sempre precisa estar andando, não importa que seja o passo mais lento do mundo, não importa que esse passo talvez não seja de mesma rítmica, de mesma velocidade do que os últimos 2 ou 3 passos. É muito importante isso. O foco, ele se translitera em sempre continuo em movimento. Não importa quão baixo seja esse movimento ou quão rápido ele seja, o importante é sempre continuar a caminhar. E esse passo por passo traz essa robusteza. Outra coisa da robusteza é você não se impactar pelas coisas que aparecem no translado, no transcorrer do caminho, que parecem que são ataques contra a continuidade do caminho, de você na sua continuidade no caminho. A robusteza vem de você entender esses desafios, entender esses testes, entender esses empecilhos, e você não se atrever a se assustar por nenhum deles. Você talvez até acelerar a sua presença no caminho e ir ainda mais rápido de encontro a eles, já tendo determinado que você os irá ultrapassá-los. A robusteza aqui, nesse sentido, nesse comentário, se torna ainda mais importante, pois alguns acham que se chocarem com o que vem diante deles no caminho, eles culminarão em se despedaçar diante do caminho e afundar no caminho, e o caminho junto com eles ali. Mas isso não poderia estar mais errado. Essas coisas não vêm à toa, elas vêm para realmente fazer por onde, para lhe mostrar se a sua sina está na sina, se a sua sina já não é diferente da própria sina do caminho. E você precisa entender que é seu lugar de direito estar no caminho e não essas coisas que aparecem no caminho. Então você deve ir e se chocar contra elas, e isso lhe dará uma carapaça
maior, ao invés de um afinamento da pele espiritual, um engrossamento dessa pele espiritual, criando um report, ou seja, um feedback para futuras ocasiões de como lidar com coisas semelhantes que podem acabar se comportando através de reincidências, ou seja, podem acabar retornando. Então, o principal desse áudio na questão da robusteza é escolha um dos muitos caminhos espirituais. Planeje-se, aplique o que foi planejado, mas seja flexível, saiba ser nuançado, não fuja dos desafios, encare eles como oportunidades para se fortalecer, ganhar experiência e maturidade no caminho. E outras coisas acabarão surgindo sobre como continuar a manter esta robusteza. Então, eu finalizo esse áudio para ele não ficar muito mais longo, mas essas são boas maneiras de você construir um aparato energético e espiritual que se mantém fixo, no sentido que se mantém bem amparado, que se mantém bem constituído e que não poderá ser desfalecido pelas surpresas que a vida nos traz, já de maneira generalizada para todos nós, e particularmente quando você se põe no caminho ou na senda da evolução. Eu sou Charlie Austin e eu sou tu, o amor vive no mundo através de você, e até as nossas próximas reflexões sobre a senda.